Bem, vou falar do Antigo Regime, período do século XV ao XVIII, principalmente caracterizado pelo absolutismo, poder concentrado nas mãos de uma só pessoa, o rei, o monarca. Não havia divisão de três poderes, como há hoje. O rei era o chefe do legislativo, o chefe do executivo e o chefe do judiciário. Não havia conjunto de leis prévias em que o rei devesse obediência. As decisões, seja sobre o que for, era ele quem as tomava. O rei tinha a sua palavra, tinha o seu exército e o que valia era a sua palavra. Outro fator importante é o mercantilismo. Novamente, o poder nas mãos do rei. O conjunto de práticas econômicas marcadas pelo controle do Estado, impostos, moedas, importação, e acreditava-se que o acúmulo de bens gerava riqueza, né? Sociedade estamental, outro fator da época. O rei está no poder. Quando ele morrer, o rei seguinte é o filho do rei que morreu. Haverá sempre a mesma família no poder, sem que ninguém possa mudar isso. Não há diplomacia. A ideia é que o rei foi escolhido por Deus e prevalece o teu sentido. Continuando com a ideia de sociedade estamental, não há mudança de classe social. A posição social é definida pelo nascimento. Camponês sempre camponês, nobre sempre nobre. Surge aí um novo grupo social, a burguesia, formado por comerciantes originados de burgos feudais. Com o desenvolvimento da burguesia, com o passar do tempo, não interessava mais a estrutura absolutista. Os burgueses precisavam de reis que unificassem pesos, moedas e medidas, e que garantissem alguma segurança para seus negócios. Enfim, os burgueses nada mais queriam que a expansão das trocas comerciais, o lucro. O rei, nessa época, começou a ser visto como aquele que não oferecia nada a quem não tivesse nascido nobre. Essa ideologia foi gerando revoltas e busca por revoluções em toda a Europa. Vou falar da Revolução Inglesa, começando aí pela dinastia Tudor, Henrique VII, Henrique VIII, Maria I e Elizabeth I. Embora tenham governado de forma bastante centralizada, adotaram medidas sem de interesses burgueses. E com Elizabeth I teve seu apogeu do absolutismo inglês. Logo em seguida vem a dinastia Stuart com Jaime I. Choque entre o rei, apoiado pelos senhores feudais, igreja e alta burguesia, contra o parlamento, apoiado pela pequena e média burguesia, os calvinistas, né? Jaime I fez o aumento de impostos, cercamento de terras e teve a dissolução do parlamento. Em seguida vem Carlos I. Apesar de jurar o Bill of Rights, petição dos direitos, o rei novamente tenta o aumento dos impostos e o fechamento do parlamento, além da tentativa de impor o anglicanismo na Escócia, gerando uma revolta, guerra civil durante 7 anos. Anglicanos, monarquistas chamados de cavaleiros, contra puritanos, representados pelo parlamento e chamados de cabeças redondas. Decapitação do rei Carlos I. Bem, assume-se o governo de Oliver Cromwell. Ditadura calvinista, com repressão a opositores externos, Escócia e Irlanda. Bem, o Oliver Cromwell criou os atos de navegação. Somente navios ingleses transportavam mercadorias inglesas ou de outros países para a Inglaterra. Em caso de venda para a Inglaterra, só navios do país de origem do produto estariam autorizados a entrar na Inglaterra.
Cromwell entra em guerra contra a Holanda e vitória da Inglaterra devido à supremacia naval, já que houve nesse período anterior um desenvolvimento da marinha e do capitalismo inglês. Oliver Cromwell se nomeia o Lorde Protetor da Inglaterra. E após sua morte, seu filho Ricardo Cromwell assume o poder, porém sem a habilidade e o carisma do seu pai, né? E enfrenta nova guerra civil no país, que acaba perdendo, né? Acaba com a sua derrota e restaura-se a monarquia Stuart, né? O governo Stuart, certo? Carlos II, anglicano e aproximação com a França. O parlamento cria o habeas corpus, né? E exclui católicos de cargos. Em seguida vem Jaime II, ainda governo Stuart aí, Jaime II católico e tentativa de restabelecer o absolutismo. Era apoiado por Luís XIV da França. Bem, aí vem a Revolução Gloriosa. O parlamento, temeroso com a restituição do catolicismo, oferece a coroa a Guilherme de Orange, da Holanda, casado com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II. Em troca, o parlamento pedia o parlamento livre e manutenção do anglicanismo. Guilherme de Orange acata o Bill of Rights, Declaração dos Direitos, e o parlamento decidiria sobre impostos, garantia a propriedade privada e as liberdades individuais. Burguesia assume o poder por meio do parlamento. Monarquia parlamentar. Como diz o próprio nome, a divisão entre poderes entre o chefe de Estado, rei, e o chefe de governo, primeiro-ministro. Ideais aí de John Locke. O rei reina, mas não governa. Bem, fim do absolutismo na Inglaterra.